Boa tarde a todos e todas, na verdade, a todas e a Nelson, né? Vamos ter aqui a nossa primeira aula de metodologia, de métodos do trabalho científico, numa perspectiva diferenciada, porque está virando uma aula particular para a Mônica e a Natália, né? Tendo em vista que a terceira pessoa matriculada na disciplina, a senhora Cristiane, ainda não deu as caras, já mandei um e-mail para ela, vou mandar outro aqui, mas nessa aula de hoje não podemos mais perder tempo, nós vamos discutir, eu vou fazer uma introdução aqui para entender, a concepção do pensamento cartesiano, né? Nós vamos trabalhar na aula de hoje o método dedutivo, na aula que vem o método indutivo. Mas o que é essa ideia de um método dedutivo? A ideia de alguma coisa que parte de premissas maiores para premissas menores e buscar as conclusões, algo que vai antecipar até o pensamento de tese, antítese e síntese, mas, na verdade, com a ideia de uma premissa maior, algo que não se discute. E essa ideia, como na nossa matéria, a discussão feita comigo e o professor Nelson, é de abrir seus horizontes para as obras seminais que inspiraram, digamos assim, a construção de determinados métodos científicos, determinados métodos de pesquisa científica. E a obra seminal escolhida para explicar isso, que é o nosso método, vai ser as regras para a direção do espírito e o discurso do método de René Descartes. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa mestranda Natália Oliveira. A palavra é de Vossa Excelência, a menos que o professor Nelson queira fazer uma introdução aqui também. Ou deixa para falar depois. Tá, você já fez uma introdução boa. Eu posso apenas dizer da minha alegria de estar aqui com vocês e, naturalmente, eu vou dar algum pitaco no decorrer da história, só porque é da minha natureza dar pitaco. Somos pitaqueiros por excelência. Por excelência. Eu vou falar depois um pouquinho sobre a questão medieval que precede Descartes, só para a gente ter uma visão geral. Perfeito. E pedir desculpa, pessoal, que hoje foi uma pauta terrível lá na 32ª. Eu engoli uma comida e não levantei aqui. Eu estou ainda com a toga da audiência. Mas vamos aqui. O professor não está com frescura de dar aula de toga, não. É simplesmente porque não consegui nem que você quer levantar para ir no banheiro. E com isso, a palavra à nossa querida, estimada Natália Oliveira. A palavra é sua, já está como co-host, então pode até compartilhar também data show aqui, quiser. A palavra é sua. Pronto, já estou compartilhando aqui. Estão conseguindo ver? Bem, muito bem. Ótimo. Boa tarde a todos. Como dito pelo professor Pamplona, a gente vai trabalhar hoje o livro Discurso do Método e Regras para a Direção do Espírito, do René Descartes. Eu separei a nossa apresentação, dividir a apresentação, primeiro contextualizar o autor historicamente, culturalmente, o que, por certo, reflete na sua obra. Em seguida, nós vamos falar um pouco primeiro sobre regra para a direção do espírito, e em seguida sobre o discurso do método, finalizando com como essa obra, pensando um pouco como essa obra tem ali, melhor dizendo, tem ali um reflexo, pode influir na produção da nossa pesquisa aqui no mestrado. Então, seguindo, René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. Ele é um filósofo matemático francês, nascido em 1596. O pai dele é advogado, e foi advogado e juiz, e eu trouxe essa informação porque para exemplificar também o fato de que René Descartes, em 1615, formou-se em Direito pela Universidade de Poitiers. No entanto, ele não segue essa carreira. Descartes, inclusive, ingressa para o Exército, à época do príncipe Maurício de Nassau, na Holanda, em 1617. E toda essa história de Descartes, seja através da formação em Direito, seja o fato dele servir ao Exército, influencia ali, é fruto dessa inquietação na busca dele
esse racionalismo, na busca pelo encontro dessa verdade. Ao longo, quando a gente tratar especificamente dos textos, a gente vai ver que Descartes coloca esse homem como centro e nesse questionamento, na busca da identificação do método científico, de um método capaz de justificar aquela dúvida, de compreender aquela dúvida. Ainda sobre esse contexto histórico, a gente precisa reportar ao fato de que Descartes vive ali na época, no século XVII, a época do renascimento cultural. Então, nós temos ali um pouco começando esse distanciamento das ideias puramente religiosas e na busca, né, como o próprio nome iluminismo traz essa ideia de colocar luz sobre as questões que antes eram trazidas tão somente sobre o foco religioso. Até quando a gente estuda Descartes, não pode esquecer do fato de que Galileu, que antecedeu a Descartes, ele vem aqui trouxe uma ideia que, de certa maneira, se afastava dessa religiosidade e, assim sendo, chegou, inclusive, a ser morto em razão disso. Então, Descartes, ainda que influenciado, ele não abandona formalmente a expressão de Deus, muito se atribui a talvez esse medo, essa preocupação de que, embora o século XVII caminhasse para esse afastamento da centralidade do Deus, da religião, mas ainda assim, os fatos históricos, como sabemos, eles não acontecem de um dia para outro, e ainda que caminhassem para esse renascimento, a presença religiosa ainda era muito forte. Em 1637, Descartes publica o Discurso do Método, sua mais importante obra filosófica, e em 1645 publica Meditações. É interessante pensar que aqui não tem a publicação das regras para a direção do espírito, justamente porque foi uma obra que não foi publicada em vida de Descartes, foi publicada após o falecimento do filósofo, que ocorreu em 1650, vítima aqui, o falecimento do Descartes foi vítima em razão de uma pneumonia que é atribuída ao fato de que ele estava em um inverno rigoroso, que ele estava trabalhando para a rainha da Suécia, então ele não conseguiu ali sobreviver a essa pneumonia decorrente desse inverno rigoroso. Mas apenas para ilustrar essas informações. Eu trouxe aqui as principais obras que Descartes que a gente tem como as principais obras de Descartes: Regras para a Direção do Espírito, Discurso do Método, Geometria, Meditações sobre Filosofia Primeira, Princípios da Filosofia e As Paixões da Alma, todas aqui com as respectivas datas. Seguindo para os textos que nós iremos tratar hoje aqui, eu primeiro trouxe regras para a direção do espírito, que muito se fala, inclusive, de que é uma preparação para o próprio discurso do método, né? Que, então, como eu disse, não foi uma obra que chegou a ser publicada em vida, mas o discurso do método, sim. Então, uma obra escrita por Descartes em 1628, mas, como disse, publicada tão somente após o seu falecimento, e constitui um conjunto de 21 regras destinadas a guiar o comportamento do investigador científico. Então o título de Regras para a Direção do Espírito seria essas regras para a busca do conhecimento, que esse é o direcionamento que Descartes propõe na sua pesquisa, no seu método, que é, como disse o professor Pamplona, o seu método dedutivo, que parte de uma premissa maior. A gente vai ver as 4 etapas trazidas no discurso do método, que de uma premissa maior, os questionamentos, a gente vai sintetizar e trazer ali o resultado que se obtém desse método, dessa pesquisa afastada ali um pouco das regras puramente empíricas. E eu separei aqui em 4 regras para a direção do espírito, trazidas no livro de Descartes. As regras iniciais, o filósofo traz que o conhecimento verdadeiro só pode ser alcançado através de um método. Esse método deve emitir juízos sólidos e verdadeiros, afastando-se de meras especulações. O que Descartes nos traz aqui é a busca realmente pela produção do conhecimento científico.
muito natural que deve acontecer quando a gente produz a nossa pesquisa hoje. Então, não são meras especulações que devem embasar a pesquisa, que devem produzir o conhecimento, mas diante de uma informação, diante de uma inferência, é preciso que a gente faça essa enumeração, que a gente faça que pormenorize como Descartes traz, pormenorize esse conhecimento para que a gente tenha ali tantas dúvidas quanto necessárias para chegar a um resultado. As regras de 5 a 8, ele traz a gente, deve se organizar o pensamento a partir das coisas mais simples para as mais complexas, identificando e enumerando. Então, eu tenho uma dúvida maior, e dessa dúvida maior é como se a gente fosse capilarizando novas questões para se produzir esse conhecimento. Então, a ideia de Descartes é que a gente tenha, é como se vivêssemos uma pirâmide invertida. A gente tem uma base alargada no topo e a gente vai afunilando na busca desse conhecimento. E sempre esse conhecimento com a centralidade do homem. Eu até separei uma expressão do início, do textozinho do início do livro do Discurso para o Método, que ele fala sobre esse bom senso. Essa busca pela essa verdade, aplicando todo o conhecimento, o melhor conhecimento possível diante daquela informação que se tem. A regra regras 13 a 16, tudo que foi intuído, deduzido e descoberto deve ser esquematizado, enumerado a partir das coisas mais simples. Então, é uma sequência das regras anteriores. Então, a dúvida maior, chegando até o resultado, como eu disse, nessa pirâmide invertida, e tudo isso sintetizado, tudo isso enumerado para facilitar o resultado prático, para facilitar para produzir, de fato, aquele conhecimento. E, ao final, as regras de 17 a 21, que, como eu disse, são 21 regras no Discurso para o Método, nas regras para a direção do espírito, desculpe, deve-se, ao final, catalogar as dificuldades encontradas e relacionar umas às outras. Então, as regras para a direção do espírito, a gente pode enumerá-las, separá-las nesses 4 vertentes. E já seguindo para o próprio Discurso do Método, que essa obra, assim, ela foi publicada em vida com o Descartes, a gente tem a base do conhecimento para Descartes é a razão, fruto dessas deduções. Então, há esse afastamento, como eu disse, pelo próprio contexto histórico, o renascimento cultural, o afastamento do conhecimento puramente teológico. Então, a razão, a busca da verdade através da razão, aplicando-se um método coerente, partindo de uma premissa maior até se chegar a uma premissa maior, fruto dessas deduções, e se estaria ali para Descartes produzindo o conhecimento, produzindo a ciência. E esse método dedutivo construído por Descartes, ele questiona o método escolástico que nós tínhamos até então, que tinha uma presença maior até então. Então, a razão puramente empírica, baseada nas inferências puramente, nas relações, nas experiências ocorridas, sem a atribuição de um método para se alcançar aquilo, é afastado de Descartes, que aí a gente vai ter esse racionalismo, como eu disse, o pai da filosofia moderna, um novo conceito, uma nova forma de se produzir conhecimento. E é interessante que essa premissa maior que Descartes traz, que eu falei até dessa pirâmide invertida, ela parte do pressuposto que ela é inquestionável. Vejam, se a gente trazer esse método cartesiano, né, esse método adutivo, e a gente pensar numa premissa inquestionável hoje para a nossa pesquisa, hoje mesmo eu estava na aula pela manhã sobre os direitos fundamentais, a gente discutindo sobre se existem direitos absolutos ou não existem direitos absolutos. Em que pese haver muitas discussões, né, de que nenhum direito é absoluto, alguns a gente pode, ainda que exista, que a própria Constituição prevendo as cláusulas pétreas, trazendo ali um entabulamento mais enrijecido para determinados direitos, essa seria uma premissa maior, uma premissa inquestionável. Então, os direitos fundamentais, ainda que guardem certa relatividade, se a gente pensar nos direitos individuais,
nos direitos coletivos, melhor dizendo, frente aos direitos individuais, ainda assim, esses direitos fundamentais que a gente tem na nossa Constituição poderia aqui ser atribuída, se a gente aplica o método cartesiano, a essa premissa maior inquestionável. Então, essa aqui é o que a gente chama também de patamar mínimo civilizatório. A gente tem isso aqui na base da pirâmide, na base da pirâmide invertida. E a partir disso, vamos construir as premissas menores, que essas sim irão comportar aqui as dúvidas, irão comportar as discussões e a busca por essa produção final de conhecimento. É o que a gente faz, me parece muito, quando a gente faz a pesquisa mesmo, né? A gente parte de uma ideia primeira e a partir dessa ideia vai construindo tudo aquilo que está relativo ao objeto do nosso estudo. E aqui é a parte do texto, seguindo aqui, que eu trouxe um iniciozinho do discurso do método, que ele fala justamente sobre esse bom senso. Bom senso é a coisa do mundo melhor partilhada, pois cada um pensa estar tão bem provido dele, que mesmo as coisas mais difíceis de contentar em qualquer outra coisa, não costumam desejar tê-lo mais do que eu tenho. Não é verossímil que todos se enganem deste ponto. Antes, isso mostra que a capacidade do bem julgar e distinguir o verdadeiro do falso, que é propriamente o que se chama de bom senso ou a razão, é naturalmente igual em todos os homens, e assim que a diversidade de nossas opiniões não se deve a uns serem mais racionais que os outros, mas apenas que conduzimos nossos pensamentos por vias diversas e não consideramos as mesmas coisas. Então, o Descartes traz para a gente que a razão é inerente ao homem nessa passagem aqui. Basta que o homem aplique de maneira adequada o seu conhecimento, faça a busca pela verdade de maneira adequada, aplicando o método correto, um método que conduza à produção desse conhecimento, que aí sim ele vai utilizar, uma vez que todos possuem a razão, ele vai utilizar da melhor forma. Então, essa passagem também me lembra uma expressão que a gente traz também o seguinte, que muitas vezes quando você está diante de uma outra pessoa, embora sejamos iguais a essa pessoa, o mundo daquela pessoa é completamente diferente. Então, ainda que sejamos todos dotados da mesma razão, atribuir os mesmos conceitos a indivíduos diferentes somente poderia ser possível se a gente aplicasse um método. Então, a produção desse conhecimento através desse método caminharia aqui para chegar a um resultado prático daquela pesquisa, daquela produção de conhecimento. Aqui, chegando para o livro As Regras para o Método, o discurso do método de Descartes, eu trouxe até uma imagenzinha aqui da pirâmide invertida, que o Descartes traz, né, dessa base da premissa maior, e os quatro caminhos que Descartes traz a respeito da produção do conhecimento, da produção do método. Primeiro, a evidência, apenas aceitar as formas de conhecimento claras e distintas. Então, diante de uma informação que se é dada, a gente tem uma evidência da ocorrência daquele fato, a partir dele vamos para o segundo ponto, vamos para a análise, enfrentar aquele problema filosófico, dividi-lo em partes. É interessante que ele traz que vamos dividir em quantas vezes forem possíveis, que à medida que se pormenoriza, mais fácil vai ser atribuir conceitos práticos, conceitos diretos àquelas subdivisões, facilitando assim a compreensão, facilitando assim, como eu disse, Descartes objetiva produzir o conhecimento, produzir a ciência, e somente dissecando, né, dividindo toda essa evidência, seria possível chegar ao resultado que a gente vai ver lá na última etapa da enumeração. Após essa divisão, a terceira etapa que Descartes nos propõe é a síntese. Sempre consegue, a gente pode classificar da seguinte maneira, compreender da seguinte maneira: sempre começar resolvendo os problemas menores, as partes menos complexas, partindo então rumo a esses problemas maiores. Então, você sintetiza esses resultados, colocando cada resultado que você obteve a partir dessas divisões, porque quanto mais divisões se faz, mais resultados você vai obter, mais nem só resultados, mas mais certeza se vai ter daquelas premissas.
e, ao final, enumera todas as partes fracionadas e revisa cada etapa assim que finalizada, para, inclusive, facilitar a identificação de erros. Isso é o que a gente faz também quando a gente faz os nossos fichamentos, por exemplo, né? A gente enumera tudo quanto possível, porque na hora que a gente for revisitar aquele fichamento, revisitar aquela produção, a gente vai ter ali tudo separado, tudo organizado, inclusive facilitando, como o próprio Descartes traz, a identificação de eventuais erros. E já caminhando aqui para a finalização da apresentação, eu trouxe aqui o discurso do método, texto de Descartes, como a gente pode estar aqui atribuindo à nossa pesquisa. Um primeiro ponto, a concepção de Deus está intimamente ligada com a própria concepção de existir humano, e isso é interessante a gente pensar que Descartes nos traz isso, como eu disse, porque isso rememora ainda o fato de que a presença religiosa era muito importante ainda à época da produção de conhecimento dele. A interrogação de Descartes que Descartes faz sobre a origem da ideia do perfeito leva-o a questionar a compreensão das coisas que existem para além de si, como o céu, a terra, a luz, o calor. Então, Descartes ele coloca a centralidade no homem, coisa que a gente não tinha antes dessa filosofia moderna, antes desse pensamento mais racional. E essa busca pelo conhecimento da melhor verdade, a importância de dissipar esse conhecimento a todos quanto podemos, visto que a pesquisa nos leva ao bem comum, devendo assim ser dissipada. Essa é uma premissa que eu gosto muito, porque eu acho que a produção de conhecimento que a gente faz hoje na academia deve levar em consideração esse reflexo que esse conteúdo, que esse conhecimento produzido pode ter na sociedade, pode ter para além dos muros da universidade. E finalizando já, há que se aplicar esse método de busca da verdade, pois conforme dispõe Descartes, estudos realizados de maneira desordenada não obtêm resultados acertados, obscurecendo a verdade, entendendo por método a utilização de regras certas e fáceis que oportunizam ao indivíduo encontrar o conhecimento verdadeiro sem desperdiçar tempo, devendo, para tanto, utilizar-se de todas as diligências possíveis. Então, o método cartesiano, como mais tarde é conhecido as proposições de Descartes, eu vejo a possibilidade da gente aplicar na nossa pesquisa ao separar, ao enumerar, e aí também a focar a pesquisa em tudo quanto também necessário para a produção do nosso conhecimento, especialmente nesse momento que a gente vive de tantas informações, de pluralidade de informações mesmo. Se a gente não foca, se a gente não aplica um método adequado à nossa pesquisa, acaba sendo uma verdade, conhecimento dissipado em vão, em um conhecimento que não produz resultados, como é o que Descartes almeja aqui na produção racional do conhecimento. É isso, professores. Eu acho que estou encerrando aqui a minha fala e espero que tenha aí atendido um pouquinho sobre os textos de hoje. Não, excelente exposição. Professor Nelson, quer falar primeiro, depois eu falo, tanto faz. Não, eu queria agora, se você me permite, claro, pedir a Mônica que faça os comentários sobre a apresentação e sobre o conteúdo, na visão da leitura dela. Mônica, a bola está com você. Com relação à apresentação, dou os parabéns à colega, né? Como o professor Rodolfo falou, vou aprender muito até o final do curso. Natália já tem experiência, ela participou como ouvinte, né, no semestre passado. E, assim, na minha humilde análise que eu fiz com relação ao tema de hoje, fazendo uma análise de uma passagem bíblica, quando fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com relação à pergunta que foi, né, lançada para se discutir hoje em aula, que é o que é Deus, da Descartes, o que eu entendi foi o seguinte, que ele entende, o entendimento dele é inato, né, do homem, essa razão de poder buscar a verdade, mas como o homem
ele não é no total de uma perfeição. O Deus para ele existe porque o Deus é o homem perfeito. Mas que o homem ele não deve se contentar apenas com a possível verdade. Ele deve testar, ele deve falsear essa verdade para que a resposta seja o mais... como é que eu posso definir? Que a resposta tenha o bastante de fundamentos sólidos para ser consolidada. Inclusive, né, aquelas pessoas, que seriam os denominados céticos, vierem a contra-argumentar que ela possa, né, ser testada e seja considerada ainda como uma verdade sólida. Então, para isso, pela pesquisa que eu fiz dele, na primeira obra, o que ele fez? Antes de publicar, ele mandou para alguns conhecidos, né? E aguardou o retorno com a observação deles com relação às suas proposições. E pôde, inclusive, fazer, né, o teste com relação àquelas proposições e juntar na parte do anexo do seu livro, já para poder, né, ter a certeza que ele estava usando da sua razão, como um ser dotado, né, que já nasce com esse conhecimento. O que ele observou também, culturas distintas, costumes distintos, mas ele iria se nivelar para análise na que ele estava. Mas isso não quer dizer que o estudo da técnica deva ser levada por esse lado. Deve ser testado todas as verdades, as possíveis verdades, como se fosse uma operação matemática. Óbvio que não tem aquela fórmula perfeita, mas existem formas a poder separar cada análise e fazer sua pesquisa para poder realmente testar a estrutura dessa verdade. Porque, eu vou falar, repetir, na verdade, porque o que eu entendi foi que a análise dele foi feita no sentido de poder se dar uma análise simples, dividindo-se em partes, partindo de baixo para cima, mas que, ao final, todos os níveis seriam testados. Isso, sim, seria a verdade aceita. Professor Nelson, me desculpe se eu falei alguma coisa que fugiu ao raciocínio, porque, assim, ele, como filósofo, também tem aquela questão de uma explicação não tão, falo como uma advogada, não tão rígida, tão seca. Ele partiu de uma forma, foi uma linguajar que não foi tão difícil para a época, mas que ele tentou, de alguma forma, plantar a semente nas pessoas que elas podem raciocinar. Elas não devem se contentar com aquilo que é passado, ou pela cultura que ela foi criada, ou a que ela se adaptou, mas que ela tenha conhecimento que Deus, que é o ser perfeito, e o homem como sua imagem e semelhança, mesmo que tenha imperfeições, ele tem a capacidade de usar da sua racionalidade para encontrar a verdade e assim atingir um bem. Seu Nelson, complemente. O grande lance, Mônica, é perceber na lógica de Descartes, na construção do seu raciocínio, que o que é Deus para Descartes? Para nós, na verdade, não importa muito se ele acreditava ou se não acreditava. Na verdade, o grande lance é compreender que teríamos ali alguma coisa de que ele não quer discutir, que ele toma como premissa, né, para fazer a sua investigação. É claro que o contexto histórico do momento em que foi escrito o texto
e que você tinha ali Galileu indo querendo fugir da fogueira, né, faz com que a pessoa tivesse até pudor de escrever qualquer coisa e que se interpretasse como alguma coisa contrária a Deus. Então, ele disse, olha, eu preciso estrategicamente colocar o meu texto para dizer, eu não estou questionando Deus, porque Deus não se questiona, entende? Mas não é dizer se ele acredita ou não questiona, se ele questiona ou não questiona, mas sim para que ele pudesse apresentar um texto científico em uma perspectiva diferenciada. E mais do que isso, tentando já jogar. É claro que precisamos ouvir o professor Nelson na parte da contextualização com o período histórico. Mas é preciso entender, querida, e aí eu quero mostrar para você, né, que quando nós temos um pensamento e a forma da construção do raciocínio e a forma também de pesquisa científica, a compreensão do que é Deus, ela é duplamente importante. Não por nenhuma relação com o espiritual, mas sim, letra A, entender que há aspectos que, numa pesquisa científica, não são debatidos. Ou seja, há questões que são tomadas como premissas verdadeiras e que a gente não vai discutir, porque quando se faz um trabalho de pesquisa, né, você está fazendo um trabalho na área de direito do trabalho, né, então você não vai discutir se o direito do trabalho é para proteger ou não é para proteger. Você já toma isso como premissa. E aí você vai discutir no seu trabalho a figura do hipersuficiente ou outra modalidade. Não, o direito do trabalho é para isso. Então, isso é Deus. Isso não se questiona. Agora, o que vai se desdobrar a partir daí, quando você tem um novo tema, é algo que aí é o campo da sua investigação. Por outro lado, né, ter também a ideia do que não vai se discutir faz com que se tenha a base de onde vai partir. E é o campo da premissa maior tão importante para o raciocínio dedutivo. Aquilo que eu não vou discutir e porque é a base do meu sistema, e aí eu vou seguir adiante. Então, é por isso que a gente usa essa expressão da pirâmide invertida, justamente que a gente trabalha, às vezes, com as ideias maiores, às vezes com os princípios, com o sentido histórico, que a gente vai relatar para poder aprofundar, afunilar e responder uma questão. Mas já passa a palavra para o professor Nelson. Eu queria fazer outra perguntinha. Na leitura de vocês, no comentário da Mônica e no comentário da Natália, eu não vi vocês discutirem a questão que está no cerne de Descartes, que é a questão da existência, a relação entre a existência e o pensamento. E se essa relação entre existência e pensamento tem alguma reverberação com a questão de Deus e da existência. Posso falar? Pode. Então, com relação àquela passagem que fala do pense e logo existo, que é muito divulgada e pouco, né, comentada, assim, no geral. A gente vê muito falar nessa frase, mas não realmente explicar o real sentido dela. Pela leitura que eu fiz, o que eu entendi foi que, à medida que a pessoa exercita, né, a sua racionalidade, ela está dando vida à sua existência. Professor Nelson, fiquei preocupada agora com sua fisionomia. Natália. E essa expressão, né, do penso, logo existo, é justamente dessa centralidade, quando Descartes traz, né, que o fato de você pensar e a busca pelo melhor pensamento, não é só o pensar,
mas a busca no melhor pensamento, na construção desse pensamento, porque até o trecho que inicia o discurso do método, que ele fala sobre o bom senso ainda ele coloca esse pensamento como comum a todos, mas a busca da racionalidade, no bom pensar, é que vai elevar a centralidade, vai colocar a centralidade na existência. Então, o que eu entendi dessa passagem seria isso, que quanto mais se exercita o bom pensar, e o exercício desse bom pensar através de um método, através de uma construção, de uma ideia, como a gente falou, né, da pirâmide invertida, do pensamento, mais validada a existência do indivíduo vai estar. Tudo bem. E o que é que a razão tem a ver com isso? A razão não seria... A razão cartesiana, o que é que tem a ver com essa história? A razão não seria o saber? O indivíduo não se contentar com conceitos pré-definidos. Exato. E ter que refletir, né? E poder chegar à verdade com relação àquele conceito. Exato. Estamos chegando lá. Então, veja bem, você tem uma briga, aí você falou da razão, Natália também falou da razão, a razão é tudo. Ou melhor, a razão deveria ser tudo agora, porque a razão não era antes. Não é verdade? O que era antes, então? Posso falar? Pode. Assim, para a época que foi escrito, né, na minha humilde opinião, esse trabalho dele foi feito para poder germinar em todas as classes sociais, porque, pelo que eu estudei, ele não publicou em latim, ele publicou em francês, que era uma língua que seria de acesso até para pessoas, vou dizer, menos culturizadas, que tiveram menos acesso a essa parte de estudo, e o objetivo realmente era fazer que eles pensassem, que eles exercitassem a Para tentar dar um racionalidade. pitaco do próprio Nelson, perceba a grande lógica dele em fazer toda uma construção. Não estou questionando Deus, mas eu estou permitindo pensar. Porque antes, minha querida, lembra quem estava recém-saído da Idade Média, ou ainda estamos lá no final? Então, você, na verdade, não tinha muito espaço para o raciocínio, para o pensar, mas sim só para dizer da palavra de Deus. Ora, se alguém dissesse isto é a verdade, porque é a palavra de Deus, não O tinha enviado de espaço Deus, para né? pensar, né? Tinha sempre a pessoa que o representava e agia, né, Exato. como se tivesse procuração para Como se poder... tivesse uma procuração de Deus para falar no nome dele, e mandar gente para a fogueira, e mandar gente para limitar as mulheres a sua insignificância, né? E é só você imaginar o que está acontecendo lá no Afeganistão. É para não pensar nessa linha somente do Deus cristão ou católico, nada disso. É algo de que você começa a se permitir pensar, independente do que diz o livro sagrado ou a palavra dita por algum suposto emissário de um Deus. Exato. A nossa relação com o espiritual deve ser uma relação individual. Cada um deve ter buscado, e dentro de manifestações coletivas, dentro de quem quiser acreditar ou não quiser acreditar, mas perceba que a ideia de construção de pensamento científico parte da ideia de que é possível raciocinar, por isso existir. Porque a partir do momento em que você simplesmente reproduz o que alguém disse que é a verdade, você não está pensando. E isso pode ser muito, assim, eu estou atualizando para o nosso debate de hoje, para as fake news, para o mundo que a gente recebe as pessoas chegam, olha, semana passada era todo mundo especialista, semana retrasada era todo mundo especialista
em pandemia, infectologia. Semana passada era todo mundo especialista em voto auditável. Essa semana todo mundo é especialista em Afeganistão. Se ninguém ter estudado, simplesmente recebeu, afirmou, alguém disse, o meu guru disse, e aí vai. Então é algo que é preciso entender. Mude o nome de Deus para bolsomínio ou esquerdopata, tanto faz. Na verdade, é quando você não raciocina, mas sim reproduz simplesmente porque alguém lhe disse. Ou alguém lhe disse que aquilo é a verdade. Passa para Nelson. Bom, então eu vou continuar na minha missão. Então, veja bem, então nós já chegamos a alguma coisa do outro lado da porta, até com a questão da existência, de pensar e de existir. Então, já não é suficiente, tá? Só aceitar. Agora você precisa raciocinar, você precisa pensar, você precisa pegar o conceito e dividir em partes. Você precisa ir trabalhando com a razão, que essa que é a grande questão da época. A grande questão da época era a briga entre a razão e a revelação. Tá? A revelação era o grande movimento cristão que vem desde 1200, de que tudo que você sabe, tudo que você é, foi revelado por Deus. Revelação. Tudo é revelado. Até Santo Agostinho, quando ele está na igrejinha, ele já tinha pecado aí uma porção de coisas chatas. Aí na igrejinha foi iluminado, teve uma revelação. E aí ele deixou de ser pecador e vira santo. Mas quem fazia isso não era esse pensamento de Descartes, de sair do topo da pirâmide e ir dissecando até chegar embaixo. Não, isso não existia. Quem fazia isso era a revelação. Descartes sai da revelação, diz, olha, calma, eu acho que a gente vai trabalhar com a razão. Mas olha, na Idade Média, muita gente morreu na fogueira por causa dessa palavra razão. Porque a razão faz com que você pense, faz com que você seja crítico, faz com que você analise. Que é negócio de analise, analisar a síntese, faz com que você analise. E quanto mais você analisa, mais problema você traz. Então, o sujeito que era feliz era o cara que não analisava nada. É assim, Deus seja sagrado, acabou, fim de papo. Se você começa a analisar, a análise de alguma coisa, o raciocínio de alguma coisa, pode lhe levar a pecar. Você pode começar a pensar, e esse pensamento pode levar ao pecado. Por isso que a revelação não queria nada de raciocínio no meio. Queria a briga com a Igreja Católica em 1500, com Lutero. Qual foi essa briga? Se lembra? Alguém se lembra? Por que Lutero saiu da Igreja Católica? Justamente por isso. O protestantismo foi o de Henrique, né? Que fez a cisão. Um dos pontos de... Ele estava protestando contra o quê? Um dos pontos de Lutero, ele questionava o celibato, um dos pontos que ele não concordava da igreja. A verdade absoluta do celibato. Então, veja bem, Lutero viveu numa época em que a igreja era a ideologia dominante.
Né? Descartes também viveu em uma época em que a igreja era a ideologia dominante. Né? Então, eles dois partiram por caminhos diferentes. Descartes decidiu explorar a razão. Lutero diz, não, o que vale é a escritura sagrada. Então, esse negócio de celibato, não sei o quê, não está lá, então não vale. Então, você faz parte desse movimento. Na Idade Média, a civilização, toda ela era de revelação, era revelacionista, ou nominalista. Então, só depois que chega Descartes e chegam os modernistas é que você começa a discutir isso. Né? Então, quer dizer, quando quando a gente fala da razão em Descartes, a gente tem que imaginar que ele está pensando. Ele está pensando. Talvez a gente nem esteja pensando, mas ele estava pensando. E ele estava querendo achar uma fórmula nova que não fosse só obedecer qualquer coisa. Né? E que não fosse a religião revelacionista da época. Ele queria outra coisa. Mas se você quer dizer que não é escritura sagrada apenas, você vai ter que ralar, você vai ter que pegar, destrinchar, trabalhar, contextualizar, criticar, você vai ter que fazer tudo isso. E é isso que se propõe Descartes, louco. Louco. Você sabe que no final ele quase morre, né? No final ele foi exposto para a Holanda e quase morre, porque mesmo ele dizendo que Deus estava acima de tudo, ele diz isso várias vezes no texto. Ele diz várias vezes. Mas haviam teóricos da igreja que não acreditavam na sinceridade dele. Não acreditavam. Até porque, quando você diz essa coisa tão corriqueira, penso, logo existo, você coloca em xeque a sua existência divina. Por que que você existe? Eu existo porque Deus me fez. Não é porque eu penso. Que diabo é isso? Dizer que eu penso, logo existo. É loucura. Loucura. Naquela época, loucura e meia. Entendeu? Tem um livro que se chama The Great Chain of Beings, A Grande Cadeia de Seres. É um livro espetacular. Ele trata dessa questão porque você tinha na igreja medieval, Deus era plenitude. Quando a gente fala de plenitude, a gente sempre pensa em uma coisa muito superior, divina. Né? Divina. Mas o Descartes diz que a razão pode levar à plenitude. Como que a razão pode levar à plenitude? Só quem deveria levar à plenitude era a iluminação divina, que era assim antes. Então, quer dizer, são aspectos da Idade Média que o Descartes está tentando dialogar e tentando até dizer, não, eu não concordo, mas ele não diz em lugar nenhum, eu não concordo. E aí é o que o Pamplona falou, eu acho que ele nunca disse, eu não concordo, com medo. Com medo. Se ele dissesse ali, ele ia para a fogueira com aquele texto que ele escreveu, de separar, você vai separar o pensamento de Deus, que é isso?
Como é que você vai segmentar o pensamento divino para fazer raciocínio? Isso é, com certeza absoluta, heresia. Com certeza absoluta. Porque hoje, no século XXI, a gente pode dizer qualquer coisa. Quase, quase, quase. Mas lá naquela época, não era assim. Não tinha chance. Então, quer dizer, em 1290, no Conselho de Trento, porque uma coisa é a seguinte: quem é Deus? Em qual contexto? Na religião. Para a religião católica, quem Para é a Deus? católica, porque, assim, professor, da pesquisa que eu fiz do René, ele era bem articulado, ele chegou a se alistar no exército Eu sei. protestante e no católico, ele não ficava no escuro, né? Acendia Pois lá as é, duas velas, mas, é por isso que ele vai para a Holanda. Ele mas foi assim, salvo, ele foi salvo pelo Congo na França e levado para a Holanda por causa da associação dele com a companhia holandesa, tá, de Maurício de Nassau. é, Quer dizer, o cara antenadíssimo, antenadíssimo. Por que você acha que ele ia buscar todos esses subterfúgios, todas essas saídas, se ele achasse que estava tudo confortável? Quer dizer, não deveria estar, entendeu? Mas o conselho de 1290 é que define quem é Deus. A definição. Olha, você tem pelo menos 4 definições do que é Deus, sem contar a definição mais simplória, que é a definição etimológica. A palavra Deus vem de que palavra? professor, não recordo não da etimologia, eu recordo das minhas aulas de catecismo, que eu aprendi que Deus foi o ser que fez os céus e a terra, que em 7 dias, né, a criação do homem, da mulher, do pecado original. Pois Por é, isso meu que eu bem. perguntei o contexto, que são coisas Pois é, assim. pois é. Então, veja bem, a palavra Deus vem do grego theos, theos, palavra grega, tá? É um Tzinho redondo, cortado, E-O-S, theos. Pode botar aí, Zeus, certo? Theos. E Theos. Quem é esses Theos na Grécia? Nada mais, nada menos do que Zeus. Zeus. Então, a origem da palavra Deus vem de Zeus, que era o grande deus da mitologia grega. Ele era o grande deus. Zeus era o deus maior. Os outros eram deuses menores. Se você olhar a mitologia grega, com Zeus lá em cima e todos os outros deuses embaixo e semideuses, parece até que a gente está com Deus, apóstolos e santos. Entendeu? Quer dizer, a estrutura grega, ela que é a razão básica da cultura da gente, da cultura ocidental. Entendeu? Descartes lia, escrevia e falava grego. Ele escreveu textos em grego. Quer dizer, olha, Descartes era um iluminado. Eu, como é que você vai chegar perto de Descartes? Ele tinha um conhecimento vasto da humanidade, conhecimento vasto da cultura, conhecimento vasto da Idade Média, conhecimento vasto da religião. Por isso que ele resolve fazer essa ideia.
Vamos começar de cima para baixo. Vamos dividir os pedacinhos. Vamos achar o final. Vamos achar uma coisa mais simples. Mas olha, em qualquer religião, você buscar essa simplicidade pode lhe levar para a fogueira. Pode levar para a fogueira. Então, essa questão do penso, logo existo, apesar de ser um clichê, mas por trás do clichê está essa discussão de que o que faz com que eu exista mesmo não é apenas repetir uma Bíblia, ou repetir um livro, ou repetir um manual. Make great. O que faz com que você exista é a sua reflexão sobre a existência, é o seu pensamento sobre a existência. É isso que Descartes está querendo da gente. E, olha, muito tempo atrás, mas até hoje, nós somos bastante cartesianos. Pamplona. Posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor acabou concluindo uma questão que eu queria fazer de pergunta. Apesar de todo o tempo, né, passado, se a gente pensar a religião hoje, vou falar da religião católica, né, tem como base Deus como uma premissa inquestionável, sem espaço, inclusive, para... Não digo nenhuma premissa inquestionável do ponto de vista cartesiano, mas realmente da ideia que antecedeu a Descartes. Então, eu queria saber do senhor o que é que o senhor pensa a respeito de o que é que motivou essa história, essa perpetuação dessa força da igreja, que apesar de anos, o avanço das informações e a gente ainda ter esse dogma mesmo, que a igreja não permite questionamentos e a fé cega, aquela ideia escolástica mesmo de que a fé cristã como a razão de tudo. Eu tenho uma teoria, alguém quer falar antes de mim? Senão eu jogo. Bem, pode botar sua teoria, querido, porque eu também tenho a minha, então eu vou deixar para depois você falar. Qual é a minha teoria? A minha teoria é que a igreja se perpetuou porque ela se transformou em um império econômico, em uma força econômica, em uma força de guerra. A igreja, ninguém matou mais gente que eu saiba do que a igreja, com as cruzadas. A guerra dos 30 anos, a guerra dos 40 anos, só matando gente. Matava, você conquistava, matava, você se converte, você morre. Quer dizer, e o poderio econômico, quando ela conquistava esses lugares, ela agregava toda a riqueza desse lugar para ela. Ela ia confiscando bens. Só que a gente tem pouco essa história das cruzadas. A gente olha as cruzadas só como uma coisa meio da fé. A fé, mas não é só isso. Quando na Renascença, logo depois de Descartes, porque a Renascença foi um momento de questionamento. Estava todo mundo questionando. A igreja ficou com medo dos questionamentos. E ela resolveu abrir mais igrejas. Porque aí, abrindo mais igrejas, não ficaria espaço para ninguém. Ela saiu abrindo igreja. Se você olhar 1.500, 1.600 no Brasil, tem igreja de tudo quanto é canto. Mas de onde é que vem o dinheiro dessa igreja? Alguém se pergunta? Do poderio econômico do Vaticano, que controlava tudo. O Vaticano, como Portugal, levava ouro do Brasil e mandava de volta pedra no laço do navio. Trocava ouro por pedra. Cortava as pedras bonitinhas para montar a igrejinha. E toma-lhe igrejinha em todo quanto é lugar. Chegou uma época, isso aqui que eu vou dizer é meio chocante, chegou uma época que aí eu não sou antirreligioso nem nada, estou só contando a história. E também não estou querendo que ninguém acredite na minha história,
Mas chegou um momento tal que a igreja ficou sem dinheiro. Ela não estava mais confiscando coisas na Renascença. Isso ficou muito grande. Mas aí, o que ela fez? Ela arranjou dinheiro. Como é que ela arranjou dinheiro para construir igrejas? Sabe de quem? Dos judeus. Os judeus financiavam o Vaticano para o Vaticano construir igrejas e emprestava dinheiro ao Vaticano. Esses empréstimos ao Vaticano geraram os bancos. Então, é uma história muito econômica. A história da igreja é uma história muito econômica. Eu não estou fazendo discurso contra a igreja. A igreja tem sua vida, independente de qualquer coisa. Mas a razão é essa. Eles eram, que faz com que eles se perpetuem, é o poderio econômico. Agora, veja hoje. Hoje, que a igreja não tem mais dinheiro para fazer tudo isso, o que é que acontece com aqueles monumentos antigos? São abandonados, estão caindo, estão morrendo. Cadê o santo redentor da igreja que não protege a igreja? Cadê o... Entendeu? Não existe isso. Então não é para pensar assim. Mas é decadência. Você tem um processo de decadência da igreja católica. Por isso você tem as novas nominações. Evangélico 1, evangélico 2, evangélico 3, evangélico 15. Tem pelo menos 15 linhas. Porque trabalham com coisas menores. São menos suntuosos. Então, a tendência da tradição católica não é muito boa. Entendeu? Não é muito boa. Mas, para te sumarizar, o que faz com que a igreja se perpetue é o poder econômico. Para mim. Eu vou dizer que, na verdade, eu sou um pouco mais crítico que você. Na verdade, não é da igreja católica ou da cristã, qualquer. Na verdade, na relação com o espiritual, nós nos sucumbimos a determinadas vantagens. A questão do Afeganistão é evidente nisso. Né? Nós estamos vendo uma situação de absurdos perpetrados contra os direitos humanos, notadamente contra as mulheres, né? Numa situação que decorre da fé. E perceba, a ideia de ficar as tropas norte-americanas no Afeganistão, digamos assim, usurpando a soberania de um país em função dos direitos humanos, pensando nos direitos das mulheres, mas perceba, nós estamos aí num outro lado da moeda. As pessoas, é preciso saber se as pessoas têm o direito de sucumbir à sua própria ignorância e imbecilidade, seja na relação teísta ou na relação ateísta. Percebam o quanto isso é terrível, porque nós estamos falando de um país que tem uma maioria que professa uma determinada religião, que não é a cristã, que não é a católica, nem nada, é uma outra religião, e que nos preceitos dessa religião, as mulheres têm que se limitar à sua condição do que está lá escrito na interpretação de alguém. Então, eu gostaria, e acho que é um momento até muito interessante para a gente recontextualizar Descartes e tira Descartes do Deus cristão. Bota lá. A importância de Descartes é justamente nisso. Para a gente não mexer em paradigmas de fé, é, na verdade, a compreensão da ideia de pensamento científico. Por quê? Porque o que nós estamos vendo em função de uma manifestação da palavra de Deus, do Deus lá, é uma forma de violência contra os direitos humanos em geral e, em especial, das mulheres. Então, é preciso compreender isso. O serviço que o pensamento cartesiano faz não tem nada a ver com os abusos,
ou usos, ou desvios da Igreja Católica ou da Igreja Cristã. Não! É na ideia de se pensar que no pensamento científico, né, nós temos que buscar uma interpretação que permita debate, que permita discussão. Você falou especificamente sobre Martinho Lutero. Uma das coisas mais interessantes de Martinho Lutero é justamente o combate à ideia de uma única interpretação privativa da Igreja e ter acesso às escrituras, né, para que cada um possa interpretar da forma que queira, ou da forma que entenda, mas que não simplesmente pelo que o outro diz. E perceba, essa é uma questão que é interessante, e é uma questão que, na verdade, é a base do pensamento científico e que precisa ser compreendida. Porque o que é que acontece no nosso dia a dia? Nós nos apegamos aos nossos complexos, aos nossos preconceitos, à nossa cultura, à nossa educação, à nossa religião, à nossa ideologia, e, de repente, não conseguimos mais ver o outro. Isso é que é o grande desafio de compreender o raciocínio cartesiano, né? E a gente vê isso, eu falo com a liberdade de alguém que, lamentavelmente, tem um irmão bolsominion e que fica todo dia me mandando um monte de mensagens sobre Trump, sobre os Estados Unidos, sobre Bolsonaro, sobre o quê. E eu digo, meu Deus, não é possível. Por quê? Porque parece-me, sim, que o STF extrapolou limites da atuação no processo penal. Só que se eu for falar isso, e embora essa aula vá ficar transmitida lá no YouTube, se eu for falar isso, o indivíduo vai dizer, então agora você apoia... E a pessoa só consegue ver um lado. A pessoa só consegue ver um time de futebol. E raciocinar assim como Bavi, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras é sucumbir à burrice e é sucumbir àquilo que Descartes mais trouxe, que é justamente dizer, é preciso cogitar, é preciso pensar, é preciso entender. Claro que tem coisas que eu não quero discutir. Aí é Deus lá. Eu quero discutir o que está na minha existência. E isso é fundamental. Por quê? Porque Mônica e Natália, aí falando para vocês como mestrandas, um dos piores entraves do processo de elaboração científica é quando nós não percebemos que algumas afirmações que trazemos nos nossos textos, na verdade, não são científicas, são simplesmente, olha, não quero, a gente está tomando como premissa tal coisa e reproduz. A gente tem que ter a tomada de consciência se a gente não quer discutir tal coisa. Perfeito, isso é pensamento científico. Eu não quero. Ou se a gente não está discutindo tal coisa, simplesmente porque a gente acha que não pode discutir. A questão básica, entrando numa perspectiva ainda mais crítica, é por que não pode se discutir Deus? Que é pecado. Entrou numa seara que a gente não pode discutir. Eu não estou querendo discutir Deus, não é isso. É dizer que você não pode discutir qualquer coisa, senão você entra na seara. E a gente está entrando nesse bolo. A gente fica com pudores de discutir algumas arbitrariedades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal sob pena de se identificar como bolsomínio. Ou alguém criticar as asneiras que o governo federal faz, achando que vai ser petista, esquerdopata, comunista. Poxa, isso é tão chato, porque isso não é raciocínio científico. Isso é, na verdade, simplesmente optar por um time na sua torcida. E aí eu não tenho mais paciência para isso, não, entende? É preciso entender que a gente quer, quando a gente faz você, Natália, que já passou por isso, mas Mônica está agora, quando a gente coloca vocês para lerem esses textos, não é para encher você de leitura e querer tirar sua paz. Não, ao contrário, é abrir seus horizontes para que vocês possam ter estofo suficiente para debater. Natália já tem, porque já leu a maior parte dos textos. Acho que não todos, acho que todos já foram lá. Entende? Então, mas perceba, é algo que depois de um tempo de maturação a gente vai conseguir compreender, né? Mas a depender do grau
de apego a determinada ideologia, determinada religião, determinada cultura, determinada educação que eles têm, e é natural que se tenha, a pessoa não consegue compreender o que está falando. Você perceba, essa aula aqui vai ser... Eu coloco lá no meu canal no YouTube. Se alguém pega um trechinho da aula, tira do contexto, vira pretexto. É verdade. Entende? Verdade. Então, bota a parte que eu estou falando dos aparentes excessos do Supremo Tribunal Federal. Ah, poxa, Pamplona virou Bolsonaro. Ou volta lá, ou esquerdopata. Entende? E isso é muito complicado se a pessoa retira do contexto, porque a pessoa não está se permitindo pensar. Reducionista. Isso. Reducionista. Mas a situação no Afeganistão é dramática. É. Agora, eu acho que o Ocidente, nós ocidentais, não nós aqui, porque não temos esse poder, mas os ocidentais também têm uma culpa em algumas coisas. A gente acha que a gente pode chegar num paísinho qualquer e mudar tudo, e botar o nosso sistema e que tudo vai funcionar bonitinho. Mas a gente nem pergunta se o cara quer. A gente chega lá e bota. Aí depois o cara não quer dar errado. Agora você tem 20 anos no Afeganistão, aplicando a Constituição e o direito americano. 20 anos. Como é que você vai chegar agora e vai tirar tudo? Como é? Mas perceba, olha que discurso, que coisa política, que coisa interessante. O Afeganistão virou Estado norte-americano? Olha que coisa que a gente está discutindo. É o que você está falando. A pessoa acha que possa invadir um país e dizer, não, virou Estado norte-americano? Agora, por quê? Porque, olha que coisa. Então, aí a gente entra numa seara paranoica. Porque tudo agora, olha, para preservar os direitos humanos, para preservar os direitos das mulheres, nós agora temos que reconhecer os Estados Unidos ou qualquer outro país como a força-tarefa mundial de preservação da civilidade. E é isso que é o complexo. Por quê? Porque raciocine e perceba, no momento da raiva, no momento das imagens que nós recebemos, a gente vai dizer, mas perceba, o cidadão americano está pagando imposto, está mandando os seus filhos, está mandando os seus cidadãos para ir para outro país que não lhe pediu isso para administrar o país. Então, perceba, é a lógica. Não, vamos então internacionalizar a Amazônia, né? Porque o brasileiro não sabe fazer nada mesmo, né? E já que a gente não consegue dar apoio, perceba, é um discurso que é um discurso de ceder a uma ideia, que a coisa vai ser boa. Então, aí o que acontece? Nós voltamos ao que Descartes faz. Ou seja, se fizer, se garantir os direitos humanos, se garantir, está liberado, mas não sei a que custo isso é feito. Porque é muito melhor fazer a propaganda da carnificina que está ocorrendo agora e que enoja e que repudia, sem saber como é que estava sendo feito antes. Por quê? Porque você acha que o cara que é criado lá no Harlem ou lá em Indiana, lá onde você estudou, e aí, de repente, agora ele tem que virando guarda, porque ele vira guarda da população do Afeganistão? Então, perceba, a situação do Afeganistão é dentro de um marco de nova transição das relações internacionais no mundo, né? É a ideia de dizer, olha, os Estados Unidos estão reconhecendo que tem que cuidar dos Estados Unidos e não do resto do mundo. Porque a lógica é dizer, não, é missão humanitária. É missão humanitária como? Aí a gente tem que entender. Mudei de assunto, na mesma lógica. A gente tem missão humanitária cristã,
cristã. Por quê? Porque há situações com indígenas que temos hipóteses lá de abusos a criança. Aí, de repente, a gente começa, é mesmo? Aí o raciocínio vai no outro inverso. Outro dia, uma promotora disse que não podia ter o negócio de uma cicatriz lá do candomblé, porque era maltrato à criança. Aí, de repente, a gente amplia, não pode também fazer circuncisão em judeu, porque retirar prepúcio também é. Então, perceba como a coisa de olhar para o outro sem olhar para o próprio rabo é complexa. Como essa semana todo mundo virou especialista em Afeganistão, eu estou recebendo uma quantidade enorme de coisas. Eu fico agoniado, porque eu que sou compulsivo e que gosto de mandar tudo em dia, fico assustado. Nesse momento, só nesse momento, nessa aula, 313 mensagens. Nós estamos aqui, o quê? 1h20. Pamplona, eu não recebi nenhuma. Ah, não, mas aí, digamos assim, é porque você é bonzinho. Eu não... Não quero receber, cara. Um beijo, querido. Então, mas achei que foi muito legal esse debate. Acho que a gente parte aí para a semana que vem para Bacon. Mas antes, o Nelson quer falar uma coisinha. Não, eu já falei. Eu acho que o modelo que eu estou querendo desenhar aqui com o Pamplona e vocês é esse, de você fazer a apresentação, o outro comentar, e depois da gente fazer perguntas provocantes para vocês descascarem a banana e a gente ficar olhando. Ok? Diga aí, eu só ouvi, ó. Você fazia o quê? Não, eu não ouvi direito. Para deixar eles falarem. Vou deixar eu falar. Estou falando demais, é verdade. Eu falei demais. Não, Volta aí para Natália e Mônica. Não tem nada a ver. O que eu estou dizendo, o desenho é fazer a apresentação, o outro discutir a apresentação, depois fazer o debate, depois a gente entra e diz alguma coisa, como fizemos hoje. Eu acho que o debate de hoje foi genial. Foi excelente. Ótimo. E quero agora, passa a palavra para a Natália, as suas considerações finais. Depois, Mônica, a gente passa o texto de Mônica da semana que vem. Natália. Então, eu também gostei bastante do nosso encontro hoje, especialmente que a gente acaba tocando em assuntos atuais, né? E trazer, eu acho que esse debate da gente trazer os textos que foram escritos há tanto tempo e a aplicação disso no nosso dia a dia, na contemporaneidade, se enriquece muito. O nosso debate é isso. Eu li, na verdade, li os apontamentos que eu já tinha da aula do semestre passado, eu reli alguns pontos do livro novamente, e particularmente é um texto que eu gosto muito. O Discurso do Método é um texto que eu gosto muito, dos que eu mais gostei do semestre passado, inclusive. Que bom. Mônica? Então, vou endossar aí as palavras da colega Natália. O texto é bastante atual e fica aí a mensagem, né, que não quer tarde para tirar aí o véu da ignorância. Amém. Maravilha. Vamos jogar fora esse véu. E semana que vem vamos jogar fora esse véu com a doutora Mônica, com Francis Bacon. Só para você entender, a gente trabalha Descartes, né? Porque Descartes é a base para a compreensão de premissas maiores para aquilo que a gente fala de método dedutivo. Ou seja, você tem a visão mais ampla do que não vai ser discutido, do que é a base, e aí vai afunilando para chegar. Agora você vai entender o outro lado da moeda, se é um outro lado da moeda, que é o método indutivo na premissa do Bacon. Ou seja, você vai ver a figura lá dos ídolos de Bacon, né, e vai entender o que é a noção da experiência de cada um, partindo para a afirmação de regras gerais. Você jogue duro semana que vem, quero uma exposição
bonitona, como a de Natália, com PowerPoint, essas coisas aí. Conversa com a Natália, peça socorro. Passou a ser sua irmã mais velha, pode ter cara de 15 anos de idade, mas tudo bem. Passa aí, você pede orientação aí para a Natália, e eu quero um negócio bonito. E semana que vem, eu quero que vocês discutam, como reflexão para o debate, o que são os ídolos para Bacon. Porque cada uma das modalidades vai ver de cara no texto para você compreender o que isso pode atrapalhar a sua pesquisa científica. Passa a palavra para o nosso Major Nelson. Sou o Capitão Nascimento e não o Major. A patente dele é maior que a minha. Não, eu já fiz meu encerramento, mas eu apenas oficializo que está encerrada a nossa aula e vamos ao próximo desafio. Obrigado a vocês. Adorei. Obrigada, Deus abençoe professor você. Natália. Até semana que vem. E até semana que vem deixar gravado isso aqui no canal no YouTube. Sigam lá. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.